revolta que marcou o processo de independência do Brasil foi a Conjuração Baiana. Ela aconteceu em 1798 e também ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates, pois, diferentemente da Conjuração Mineira, ela contava com membros da camada mais pobre, mais humilde da cidade de Salvador, como alfaiates, soldados, negros alforriados, escravos. Mas com o tempo o movimento começa a criar força e conta com a participação de alguns membros das camadas mais ricas. Entre eles proprietários rurais, intelectuais, médicos, filósofos e até funcionários da coroa. Isso se explica porque vários setores estavam ruins dentro da cidade de Salvador. Quando a capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro, a região foi abandonada e entrou numa crise econômica. Mas os altos impostos ainda permaneciam, fazendo com que essa população tivesse péssimas condições de vida. No que diz respeito à camada mais rica, o comércio e a administração da cidade ainda estavam nas mãos dos portugueses. E dessa forma eles não tinham participação política. Para tentar recuperar isso, eles começam a mudar a plantação de gêneros alimentícios para a produção de cana-de-açúcar, que ainda era um produto de alto valor e voltado para exportação, o que vai piorar ainda mais a situação da população. Assim como os líderes da Conjuração Mineira, os da Conjuração Baiana também criaram uma bandeira para simbolizar a sua revolta. No entanto, a gente consegue perceber que os objetivos são completamente diferentes. Esse movimento desejava reformas sociais e a luta contra as injustiças raciais. Sendo assim, a Conjuração Baiana era totalmente a favor do fim da escravidão no Brasil. Além disso, haviam outros objetivos que estavam bem claros. Desejava separar o Brasil de Portugal, ou seja, proclamar uma independência. A partir dessa independência, eles desejavam a implementação de uma república, queriam a abertura dos portos, que era proibido pela coroa portuguesa, a diminuição dos impostos e o aumento do salário dos soldados. E mais um ponto que difere da Conjuração Mineira, eles não ficaram apenas na conversa. Eles se organizaram, criaram panfletos aos moldes da Revolução Francesa com o objetivo de aclamar, de chamar a população para a luta. E foi dessa forma que o governador da Bahia descobriu o movimento e foi atrás dos responsáveis. E como aconteceu na Conjuração Mineira, os mais carentes, os mais pobres, foram condenados à morte e esquartejados. A Conjuração Baiana foi considerada a primeira revolta genuinamente popular do Brasil, pois foi liderada pela camada mais pobre, desejando mudanças para esse grupo. Para fechar nossa aula, a gente consegue perceber que essas duas conjurações, apesar de apresentar objetivos semelhantes, elas foram lideradas por camadas sociais bem diferentes. E ambas não conseguiram seus resultados, não atingiram seus objetivos, mas marcaram a história do país, permitindo que a população passasse a pensar nesses movimentos, nessa ideia de liberdade, e a conhecer um pouco mais os ideais iluministas, e assim influenciando futuramente no processo de independência do Brasil. Espero que vocês tenham entendido e gostado, mas não se esqueçam de fazer as atividades. Entre uma delas, eu coloquei para fazer uma comparação entre a Conjuração Mineira e a Baiana, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Mas também, se tiver alguma dificuldade, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês. Um abraço e até mais!